eu gostaria de agradecer em nome da Casa Dirce a presença de vocês, numa véspera de feriadão. Então, é uma presença ainda mais, né, especial, para receber o professor pesquisador Ricardo Vasconcelos, que é professor de literatura portuguesa e brasileira na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde ele também dirige o programa de português. O Ricardo, eu pus aqui na frente, né, 2 livros, um é editado por ele e o outro a sua dissertação de mestrado, que é sobre o Luiz Miguel Navas, que interessa, acabou. O Luiz Miguel Navas, chega um pesquisador, jovem pesquisador da obra do Nava nesse momento. E o Ricardo, além da investigação sobre o Nava, ele tem interesse também na literatura moderna e contemporânea, nas relações entre os modernismos português e brasileiro, nas vanguardas europeias. Tem dedicado particular atenção à obra do Mário de Sá Carneiro, assim como vocês podem ver aqui, não é? E coordena, na Tinta da China, as edições críticas dos trabalhos de Mário de Sá Carneiro. Então, é um prazer receber o Ricardo. O Ricardo, originalmente, viria para o nosso 25 de abril, que nós organizamos. Inclusive, houve um evento do 25 aqui na Casa Dirce, mas ele teve um problema pessoal e não pôde comparecer, mas, né, está aqui conosco, é uma alegria recebê-lo. Ele foi, né, depois de uma maratona na UFRJ, de mini cursos, né, e atividades, e queria agradecer também à Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque, de alguma forma, proporcionou essa vinda do Ricardo à Casa Dirce e à UERJ. Então, passo a palavra a você, Ricardo, vai apresentar para a gente este trabalho, o que o Brasil significava para Fernando Pessoa. Okay, muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Acho que tem que ficar mais perto, não é? Então, agradeço realmente a disponibilidade para poder partilhar esta pesquisa com vocês, esta investigação. Investigação é outra coisa aqui. E agradeço também à professora Viviane Vasconcelos a apresentação, João César pelo convite, a Susana para a organização e, claro, aos colegas da UFRJ e à UFRJ, a instituição também, que proporcionou a minha vinda cá. Não vim no 25 de Abril, mas vim agora, perpetuando o 25 de Abril. Vamos fazer o 25 de Abril durante mais tempo, assim, desta maneira, duplicando este período, ou esta data, e que bem precisamos dela, não é? Pela questão da liberdade. Então, o que o Brasil significava para Fernando Pessoa? O tema é bem diferente daquilo que eu estava apresentando hoje no colóquio da UFRJ, mas é um tema que me interessa particularmente, uma vez, pela pesquisa modernista, pelo meu interesse também, obviamente, no Brasil, na literatura brasileira. Eu ensino cursos de literatura brasileira nos Estados Unidos e, portanto, são áreas que realmente me interessam muito. E sempre escutei, sempre li acerca da presença de Fernando Pessoa no Brasil, em termos da recepção, quais foram os seus primeiros textos, quais são os primeiros ecos de Fernando Pessoa. No entanto, e mais, sei que Fernando Pessoa é acarinhado pelos brasileiros de uma forma muito expressiva. Então, para mim, levanta-se a questão de, com todo esse carinho, não é? O que é que o Fernando Pessoa pensava, como é que ele pensava o Brasil? Era uma relação mútua, não era uma relação mútua? Não é essa exatamente a questão principal, mas de qualquer maneira é uma questão que falta explicar, ou faltava explicar. E eu pretendo explicar um pouco, pelo menos. Então, eu vou ler algumas partes, passar os slides, conversar com vocês. Não devemos tomar mais de 1 hora, precisamente. São bem conhecidas a fortuna crítica e a ampla recepção dos escritos e do pensamento de Fernando Pessoa no Brasil, onde continua sendo objeto de estudo. A presença do autor entre o público leitor hoje continua a ser forte, e seria justo dizer que o escritor português recebe um tratamento que vai muito além do normalmente reservado a autores estrangeiros no Brasil. Não pretendo reconstituir em detalhe a trajetória do sucesso de Pessoa no Brasil, mas para iniciar esta apresentação hoje vale a pena apontar alguns fatos e momentos específicos. Faço uma nota de rodapé. Sei que acaba de sair, ainda não o li, sei que acaba de sair o livro de Rodrigo Xavier, A Presença de Fernando Pessoa no Brasil. Recomendo. Pois ele disse que vai estar 2 de julho, não é? Fica já a publicidade, mas só
só o recebi ontem, ainda não tive tempo de ler. Claramente já conhecia algumas das contribuições do Arnaldo Saraiva sobre este tema. Não conhecia este livro específico, mas outras publicações e outras reconstituí eu próprio, não é? Então, outros elementos reconstituí eu próprio. Admite-se que a primeira publicação sobre Fernando Pessoa no Brasil tenha acontecido já depois de ele ter morrido. Trata-se do artigo de Adolfo Casais Monteiro, O Exemplo de Fernando Pessoa, no Boletim Ariel, em 1938. Ele próprio, uma reedição do artigo de Casais Monteiro, publicado no Diário de Lisboa, de 9 de dezembro de 1937. No ano seguinte, 6 de abril de 39, Mário de Andrade escreveria o seu ensaio Uma Suave Rudeza, no qual refletia sobre as relações literárias entre Portugal e Brasil, motivadas precisamente pelo artigo de Casais Monteiro e por outras interações. Casais Monteiro havia sustentado que os autores brasileiros não prestavam suficiente atenção aos escritores portugueses, e não tanta quanto os escritores portugueses estavam dedicando ao outro lado do Atlântico. Mas Mário de Andrade rejeita essa crítica como imprecisa, e eu concordo com ele, ao mesmo tempo que justifica o distanciamento plausível por parte dos escritores brasileiros. Em certa medida, Mário de Andrade também se envolve em comparações de mérito, mas no final considera tais comparações desnecessárias. Aparentemente está a falar de si, mas também alude ao texto de Casais Monteiro, que foi a razão que deu início à escrita do seu artigo. De acordo com o tema que hoje nos traz aqui, logo na primeira página deste ensaio, Mário de Sá Carneiro refere-se a Pessoa, para notar que a maioria dos seus amigos brasileiros, de Andrade, não é? Que conheciam o poeta dos heterónimos, ainda estavam um pouco surpreendidos com o verdadeiro gênio que alguns grupos portugueses atribuíam à Pessoa. E diz mesmo, os poucos brasileiros, meus amigos, mais ou menos versados nessa notável inteligência portuguesa, se assombram um bocado com a genialidade que lhe atribuem certos grupos intelectuais de Portugal. Mário de Andrade observa que, inversamente, Machado de Assis provavelmente sofre em Portugal do mesmo tipo de incompreensão que Pessoa sofre no Brasil. O texto é interessante na medida em que ilustra como, 4 anos após a morte de Pessoa, uma figura proeminente do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, e alegadamente alguns dos seus amigos pareciam desconhecer a obra pessoana, ainda que a absoluta centralidade de Pessoa no campo literário português já fosse apontada pelos presencistas e os ecos dessa perspectiva tivessem chegado ao Brasil. Ao destacar isto, porém, eu não estou de forma alguma atacando Mário de Andrade. Afinal, Pessoa era pouco conhecido fora do campo literário em Portugal, embora bastante conhecido nesse campo literário. Mas o número de publicações da sua poesia que circulavam em vida do escritor era relativamente limitado. A comparação com Machado de Assis, que Mário de Andrade faz apenas para levar em consideração a genialidade de ambos os autores, nesse sentido, era, na verdade, bastante lisonjeira para a Pessoa, dado que Machado era naturalmente lido numa escala muito mais ampla, sendo já mesmo canónico à época, não se podendo de todo dizer o mesmo acerca de Pessoa. Uma comparação mais lógica seria sempre, como foi feito muitas vezes, entre Machado e essa, obviamente. É claro que a citação de Andrade ilustra principalmente como o movimento modernista brasileiro evoluiu numa trajetória bastante divergente da do movimento português, que o precedera cronologicamente. Não surpreende, considerando os amplos objetivos do projeto de Mário de Andrade de renovar a identidade cultural e até linguística do Brasil. E se a circulação da poesia de Pessoa em Portugal era limitada, o caso era ainda pior no Brasil. Como foi descrito, entre outros, por Arnaldo Saraiva, a poesia de Pessoa começou a circular no Brasil com a distribuição limitada da segunda edição de Mensagem, a segunda edição de 1942. Da antologia de poesia Confluência de Adolfo Casais Monteiro em 44 e com um impacto muito mais amplo nesse mesmo ano de 44 com a publicação da antologia Poetas Novos de Portugal, de Cecília Meireles. Então, eu faço aqui uma pausa só para perguntar, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O meu sotaque é bem estranho. Tenho que dar uma freada ou não? Mais ou menos? Exato. O meu heterónimo brasileiro seria mais compreensível. Vamos lá. Então, Cecília Meireles afirmaria mais tarde que o seu conhecimento de Pessoa não era particularmente profundo quando lançou a antologia. Ainda assim, a primeira citação no seu prefácio é de Pessoa. Só um segundo.
Nesse prefácio, Cecília observa que os poetas reunidos no livro são igualmente fortes na sua poesia e na sua crítica literária. E cita Pessoa: não é em vão que paira sobre eles a inscrição de um que se utilizou, o que em mim sente está pensando. Na sua introdução, Cecília Meirelles dedicou várias passagens a Fernando Pessoa e contextualizou a sua obra recorrendo à teorização e à historiografia de João Gaspar Simões. E de resto, a Adolfo Casais Monteiro também. Em particular, à célebre carta de Pessoa a Casais Monteiro, em que Pessoa descreve a origem dos heterónimos. Isso é muito influente neste prefácio de Cecília Meirelles. Meirelles faz duas outras observações interessantes. A primeira para notar que o único livro publicado durante a vida de Pessoa, Mensagem, é, cito, o que menos caracteriza o autor. E a outra para assinalar que, cito, nenhum leitor de Fernando Pessoa pode aceitar que esta foi a única coisa que Pessoa foi capaz de publicar. Eu acho que esta última observação é particularmente interessante à luz do argumento algo tolo e frequentemente repetido de que Pessoa publicou tudo o que considerava valioso e que o seu arquivo deveria ser deixado em paz. Isto é um tropo recorrente de por que estão os salteadores da arca pessoana, e é uma parvoíce, francamente. Na carta a Casais Monteiro, Pessoa admite que a publicação de Mensagem não foi a melhor estreia em livro, dado que ele é muitas outras coisas para além de um, cito, nacionalista místico, um sebastianista racional. E que ele é essas coisas mesmo em oposição a estas duas características. E essa é uma das dificuldades de falar de Pessoa. De que Pessoa estamos falando, sempre que falamos de Pessoa, não é? Cecília Meirelles cita Pessoa tanto nesta passagem como noutra, em que o autor sublinha que, mesmo assim, Mensagem foi também sua obra e merecia publicação por ser a sua faceta menos conhecida, tendo em conta o que tinha publicado em revistas ao longo da vida. Ele sempre foi interveniente no meio literário, publicando nas revistas. A antologia de Meirelles acaba por integrar 13 poemas de Pessoa, uma ode de Ricardo Reis, os 8 poemas fundamentais de O Guardador de Rebanhos, de Alberto Queiro, e 6 poemas de Campos, todos com um tom bastante distante do período futurista. Ela vai buscar o Campos mais melancólico, por assim dizer. Mas é uma antologia, em grande medida, pessoana, além de incluir outros autores. Em parte devido ao sucesso desta edição, mas claro que devido a outras publicações também, no período de tempo de uma única geração, a popularidade de Pessoa no Brasil aumentaria drasticamente. Com efeito, em 67, portanto, 23 anos depois de Poetas Novos de Portugal, João Alves das Neves publicou na editora Civilização Brasileira, aqui no Rio, a antologia Poetas Portugueses Modernos, na qual afirma eloquentemente, numa orelha, que é o termo que vocês usam numa das orelhas do livro: quanto a Fernando Pessoa, é quase um poeta brasileiro. As novas gerações, a começar pela de 45, sofreram profundamente o seu influxo. Inúmeros poemas de gente nova são meras ressonâncias de leituras pessoanas. Estaria João Alves das Neves a sobrevalorizar a divulgação e mesmo uma plausível influência de Pessoa nos trópicos? Nesta passagem que está presente nas badanas da antologia, é certamente difícil saber sem ter estado aqui à época, mas a ideia de Fernando Pessoa ser percebido como um poeta brasileiro, tal a sua disseminação nos círculos ledores brasileiros, é realmente impressionante. E não parece ser tão rebuscada à luz dos desenvolvimentos posteriores. De facto, essa disseminação de Pessoa no Brasil poderia ser facilmente avaliada nos círculos culturais, mas também em ambientes mais populares. Em 1985, para quem nasceu neste século, no cinquentenário do falecimento de Fernando Pessoa, no âmbito do primeiro colóquio luso-brasileiro de estudos pessoanos, em São Paulo, a Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes decidiu propor que Pessoa fosse condecorado postumamente com o título de cidadão brasileiro ou cidadão luso-brasileiro, conforme notícia do Diário Popular Português. Eu, francamente, não sei o seguimento desta proposta, não sei exatamente o que é que isso significava ou o que é que veio a significar. Mas está lá no Diário Popular. Mas se poderia dizer que tal gesto emanou de uma elite que se concentrava especificamente na literatura portuguesa, a verdade é que Pessoa premiava a outros níveis. Anos depois, Fernando Pessoa seria ouvido, por exemplo, ecoando naquela que é indiscutivelmente a produção cultural mais seguida no Brasil, a telenovela. Em 2002, nas filmagens de O Clone... faltou mostrar aqui o artigo do Diário Popular, desculpem.
Em 2002, escrevi aqui 2001, agora tenho dúvidas. Agora fiquei na dúvida, desculpem, se é 2001 ou 2002. Nas filmagens de O Clone, o ator Osmar Prado, que faz o papel de um vencido da vida... 2001, obrigado. Ele faz o papel de vencido da vida nesta novela, não é? E ele é flagrado de beber álcool no escritório por um seu colega, Reginaldo Faria, que logo passa a repreendê-lo. Reginaldo Faria é um homem de meio sucesso, digamos assim. O ator aparentemente improvisa, parece mesmo a improvisação do ator, uma interpretação do poema em linha reta. Eu recomendo a verem isto no YouTube, que é muito bem feito. Lembrando-nos da profunda desumanidade que reside no facto de não confessarmos a nós próprios os nossos comportamentos mais vis. Porque essa é a essência do poema, não é ser falhado, é ser vil e dar-nos a nós próprios a liberdade de sermos vis, de reconhecermos a nossa vileza, não é? E articulando o poema com o contexto da cena. Não é? Ele é apanhado bebendo no trabalho e ele diz, não, eu quero seres humanos. No final da performance, Prado revela a autoria da pessoa e sai da sala com o triunfo de ser mais humano do que os seus superiores. Sem dúvida, a presença da pessoa cresceu tremendamente no Brasil após a sua morte. E como tal, as suas palavras falaram a muitos. Mas, como dizia alguma cultura popular, não só a poesia da pessoa falava a esses muitos leitores, como ao próprio escritor, contatava os brasileiros diretamente do além. Fernando Pessoa contatava do além. Numa reviravolta do destino que muito teria entretido Machado de Assis, aliás, não é? Esse é o enredo do cordel. Esse é o enredo do cordel, A Alma de Pessoa Baixa na Umbanda da Bahia, do autor de literatura do cordel, Franklin Machado. E ele, depois já de preparar isto, ele enviou-me o cordel, é delicioso. Há um artigo do jornal de Leonor Xavier, mas é muito interessante o cordel em si. Está aqui. Alma de Pessoa Baixa na Umbanda da Bahia, aí está. Esta é a capa. É Franklin Machado com X, nordestino, e Machado, obviamente, por Machado de Assis, e é de 85. Este cordel circulou um pouco no Brasil e dele houve notícia em Portugal quando Leonor Xavier escreveu um interessante artigo sobre o tema para o Diário Popular, no qual apresentava Franklin Machado, cordelista de Feira de Santana, na Bahia. O artigo contextualiza a tradição do cordel e relata a entrevista de Xavier a Franklin Machado, descrevendo a origem deste cordel. Cito, a ideia de cantar Pessoa como herói popular nasceu de uma conversa na livraria Camões, quando José Estrela esteve muito ativo na divulgação da obra do poeta para as comemorações do cinquentenário da sua morte, em 85. Franklin Machado veio para o Rio de Janeiro e se inspirou no colóquio para desenvolver este novo título, que ele acrescentou aos 200 cordéis já publicados e em circulação artesanal em todas as regiões do Brasil. Porém, diga-se que o Fernando Pessoa, que apareceu nesta Umbanda com este cordel, ou tal como este cordel o descrevia, precisava urgentemente de ajuda. Diz o cordel, ele viveu perturbado, por isso está no inferno, foi como uma alma penada que me baixou na Bahia, querendo dar entrevista e falar sua poesia, terminou dando uma dica para a sua biografia. Pobre pessoa no inferno, não é? É claro que não estou a apresentar aqui os números das tiragens da Pessoa no Brasil, por exemplo, ou exemplos vários de cantores populares que incorporaram Pessoa nas suas músicas. E os números das tiragens seriam importantes, porque realmente, se falamos de canon, isso importa, não é? E até que ponto está nos livros escolares ou não? Eu sei que não estou falando disso. Mas mesmo assim, acho que estas referências que eu dei são eloquentes. Eu sei, por exemplo, que as editoras mais pequenas, mesmo as mais pequenas, se atrevem a fazer impressões de 3.000 exemplares ou mais dos livros de Fernando Pessoa, em linha com autores famosos brasileiros. Não é uma tiragem tão invulgar. Também não estou, por exemplo, a analisar os currículos escolares que mais claramente indicariam um processo de canonização dos autores diferentes. Mas estes exemplos diferentes entre si ilustram o interesse significativo que a Pessoa vai suscitando no Brasil, foi suscitando e vai suscitando. Um interesse que, na minha perspectiva, vai realmente além do tratamento típico dispensado a autores estrangeiros. Como disse acima, é muito mais lido que o Walt Whitman, é muito mais lido que tantos outros escritores, não é? Por vezes, mais do que um interesse, é quase um sentimento de propriedade nacional em relação ao poeta, essencialmente pelo facto de escrever em português. Para relembrar a fórmula de João Alves das Neves, é quase um poeta brasileiro.
Tal apreciação de pessoa no Brasil, ou no imaginário de Portugal, não está de maneira nenhuma presente no dia-a-dia, tem de nos fazer meditar sobre o que, inversamente, seria o imaginário do Brasil para Fernando Pessoa. Deve-nos fazer pensar nisso. E eu gostaria de pensar que a pergunta não é desprovida nem de legitimidade, nem de interesse, e espero demonstrá-lo nas páginas seguintes ou no tempo que me falta. Mas antes de ir mais longe, devo reconhecer um problema metodológico típico quando trabalho com Fernando Pessoa, e é a constante exigência de identificar que pessoa, qual pessoa, ou mesmo fazendo uma tradução abusiva do nome que persona, que máscara, dada a vasta proliferação de vozes dissonantes que alegremente se contradizem no seu universo. E eu tentarei referir-me a todas aquelas que sei terem pensado o Brasil ou no Brasil, ainda que fugazmente. A questão do que poderia ter sido o imaginário do Brasil para Pessoa coloca-se considerando que quando a Pessoa começou a escrever, nem sequer tinham passado 100 anos da independência brasileira. Não é? Sem dúvida, um dos golpes mais traumáticos para a identidade portuguesa, uma vez que essa identidade estava profundamente tecida com o seu passado das navegações. A meu ver, à época de Pessoa, essa identidade incorporava cada vez mais uma consciência bem aguda, muito aguçada, de um estatuto cada vez mais estreito. Uma percepção de que ser português significava ser semiperiférico, percepção essa sentida profundamente pelos autores de Orfeu. Pessoa liga a sua própria identidade ao período histórico das navegações nacionais. Por exemplo, pela voz de Álvaro de Campos, no seu Opiário, em quadras absolutamente fantásticas, publicadas no Orfeu I. Pertenço a um género de portugueses que, depois de estar a Índia descoberta, ficaram sem trabalho. A morte é certa. Tenho pensado nisto muitas vezes. A estrofe é uma magnífica associação entre o eu e o passado das navegações portuguesas. É quase corpórea. Campos pertence a um certo tipo de portugueses que ficaram desempregados após a descoberta da rota marítima para a Índia por Vasco da Gama em 1498. Basta lembrar que a segunda ida à Índia seria a que acaba por tocar na costa brasileira, não é? Mas que tipo, e eu aqui estou a reportar-me ao poema, mas que tipo, o género de português é este? Aqueles que ele imagina terem sido movidos por um sentido de aventura ou pelo desconhecido, aparentemente não os que se seguiram para estabelecer o comércio das especiarias. Ele está falando de quais portugueses? Os que se envolvem no comércio de canela ou os que vão à aventura pela primeira vez? Como tal, será que todo Portugal estava desempregado, passado o período da primeira navegação ou o período de todas as navegações? Mesmo quando a presença africana era ainda uma realidade quando Pessoa escreve esta quadra? Que Portugal está desempregado, então? Não é o Portugal da presença colonial nos 500 anos, ou nesta altura, 400 anos seguintes. Era o Portugal da primeira viagem. As duas afirmações seguintes, presentes na estrofe, acrescentam profundidade e alguma ambiguidade à primeira afirmação. De que a morte é certa, não há dúvida. Vou voltar um pouquinho atrás. De que a morte é certa, não há dúvida. Mas em que tem Campos pensado com tanta frequência? Vamos só reler aqui. Eu pertenço a um género de portugueses que, depois de estar a Índia descoberta, ficaram sem trabalho. A morte é certa. Tenho pensado nisto muitas vezes. Em que é que ele tem pensado? Nas descobertas ou na morte ser certa? Porque é uma ambiguidade bem interessante. Ou que, depois das navegações, o Império Português ficou desempregado. A justaposição das duas primeiras frases acrescenta paralelo entre elas. Ainda voltando atrás, desculpem. Há um paralelo entre as frases. Da mesma forma que a morte é certa, assim serão os impérios, após os primeiros esforços da viagem propriamente dita. Isto é, aquela que alguns podem ver como a componente mais meritória de toda essa empresa. Para a Pessoa, a morte ser certa é a morte dessa primeira viagem, não a outra, neste caso em concreto. De facto, Campos nunca menciona a palavra império no poema, mas reflete apenas sobre essa mesma viagem. Talvez o Campos de Opiário encontre a sua morte, certa, no exato momento em que as caravelas primeiro baixaram as velas. Todas as viagens posteriores de que ele é apenas um espectador, como esta no Canal de Suez, porque essa é a ficção do poema, ele está atravessando o Canal de Suez a bordo,
Todas as viagens posteriores de que ele é apenas um espectador, como esta no Canal de Suez, onde Campos diz que o próprio navio move minha vida, são uma cópia baça, apagada, de feitos de heróis passados. Daí encontrarmos Campos a bordo, saboreando o ópio, como um remédio. Não é? Mas, mais uma vez, Campos nem sequer trata do Império, e os mais descontentes com o que pode parecer uma glorificação de gestos colonialistas do passado, podem encontrar algum consolo no reconhecimento de que Pessoa e Campos está indo muito além disso. Isto fica claro numa estrofe posterior do poema, quando diz que eu acho que não vale a pena ter ido ao Oriente e visto a Índia e a China, a terra é semelhante e pequenina, e há só uma maneira de viver. Noutras duas quadras, Campos pergunta: por que fui visitar e a Índia que existe, se não há Índia, senão para a alma em mim? Ou, indiscutivelmente, a Índia e a China são mencionadas, uma vez que são mais icónicas das navegações, do que da presença colonial em grande escala, propriamente dita. É isso que interessa, é a viagem, não a presença colonial. E então, e o Brasil? Onde está o Brasil que eu vos prometi falar, não é? De que eu vos prometi falar? Se tomarmos as primeiras linhas da estrofe anterior mais literalmente, o Campos de Opiário pertence a uma espécie de português que já estava desempregado depois de 1498, quando Gama chegou à Índia. Como tal, podemos alimentar a ideia de que já estava desempregado quando os portugueses chegaram ao Brasil. Apenas 2 anos depois, em 1500. Mesmo que não se leia as linhas de uma forma tão literal, e por isso supondo que Campos faz apenas uma alusão ao passado das primeiras navegações modernas, fica claro que a viagem marítima à Índia é vista como um episódio-chave, de uma forma que o desembarque de Cabral em Vera Cruz não foi para Pessoa. Na verdade, este é um padrão em diferentes textos de Fernando Pessoa. Naquele que é talvez o texto mais futurista de Álvaro de Campos, o seu Ultimátum, publicado em Portugal Futurista, Pessoa... desculpem o inglês, eu já traduzo. Pessoa alude precisamente a Cabral e ao Brasil, num artigo em que abordei a relevância do conceito de blague, da blague modernista, da piada modernista, para Pessoa, Sá Carneiro e Orfeu. Eu discutia esta passagem de Campos no poema Ultimátum nos seguintes termos. Para Pessoa, a blague denota sobretudo um desejo performativo, de criar uma dramatização que leva ao choque do seu espectador. É a típica blague futurista, afrofuturista, cubo-futurista, parisiense futurista, etc. Não é? O sentido da blague para Álvaro de Campos é particularmente relevante. Por isso, o heterónimo Campos, no Ultimato, diz mesmo, trata o Brasil, como faz a sua apóstrofe, dizendo: e tu, Brasil, República Irmã, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. E se pensarmos que é particularmente ultrajante para o Brasil, ele faz uma exatamente idêntica para Portugal pouco antes. Ele está ultrajando todos no Ultimato, não é? Como observei neste texto, o termo blague aludia a uma falta de intencionalidade por trás da descoberta do Brasil. Dado que não podemos averiguar de forma cabal se o navegador chegou a esse território propositadamente ou por acaso. É uma daquelas dúvidas que ficam para já. No que parece ter sido uma proposta elaborada a um editor português, Pessoa oferece-se para traduzir Ultimátum, tentando convencê-lo de que se tratava de um texto altamente original, oriundo do contexto da Primeira Guerra Mundial e advertindo o editor, ou talvez seduzindo o editor com a ideia de que o manifesto, embora não seja pró-alemão, sendo ante tudo aliado e alemão, contém insultos contundentes aos aliados, como também a Portugal e ao Brasil, os mesmos países para o qual Portugal futurista estava destinado. Então, apanhavam todos, na verdade, essa era a ideia. Se colocarmos a passagem sobre a blague de Pedro Álvares Cabral, uma chegada casual à terra que hoje chamamos Brasil, em diálogo com o Opiário, notamos a percepção geral de Pessoa sobre essa viagem e a chegada ao Brasil como algo secundária, menos digna de mérito e reconhecimento no contexto da história portuguesa. Creio mesmo que Mensagem, o livro em que Pessoa aborda mais claramente algumas das navegações passadas dos portugueses, demonstra isto muito claramente. A segunda parte do livro, Mar Português, refere-se especificamente às navegações dos portugueses. Aborda Diogo Cão,
em padrão. Inclui um epitáfio de Bartolomeu Dias, o navegador que encontrou uma passagem marítima do Cabo da Boa Esperança, bem como o poema Ascensão de Vasco da Gama. Magalhães, que navegou ao serviço de Espanha, é homenageado com um poema, apesar de ter circumnavegado o globo ao serviço do arqui-inimigo português. E há até um poema sobre os colombos, no plural, mas não é feita uma única menção explícita a Pedro Álvares Cabral. Como explica António Cirurgião, a referência ao Brasil parece ser uma alusão apenas em a mão que rasgou o véu ao Ocidente, o verso que diz a mão que rasgou o véu ao Ocidente, no poema Oeste. Ocidente, com duas mãos o ato e o destino desvendamos. No mesmo gesto ao céu, uma ergue o facho trêmulo e divino e a outra afasta o véu. Fosse a hora que haver ou a que havia, a mão que ao Ocidente o véu rasgou, foi alma a ciência e corpo a ousadia da mão que desvendou. Fosse acaso, ou vontade, ou temporal, a mão que ergueu o facho que luziu, foi Deus a alma e o corpo Portugal da mão que o conduziu. Nós percebemos claramente no verso, fosse acaso, ou vontade, ou temporal, as três hipóteses da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, não é? Acaso é o que é, temporal, a teoria de que os ventos teriam levado a armada a desviar-se, ou vontade, a teoria de que haveria uma viagem anterior, etc. Não é? Então, esta é a única referência velada, específica ao Brasil, as duas referências, não é? Para além de haver, claro, referência ao padre António Vieira, mas não exatamente ao país. Cirurgião, esta leitura é de António Cirurgião, não é minha, há que dar crédito a quem o tem. Saltando um pouquinho, uma vez que já referi isto, é como se a incerteza sobre o que aconteceu naquela viagem fosse uma falha no sistema perfeitamente delineado de Fernando Pessoa neste seu livro esotérico, levando à exclusão de qualquer referência explícita ao Brasil. Em Mensagem, como em muitos outros textos de Pessoa, percebemos a presença do Brasil, sobretudo nas referências à fala em língua portuguesa. Por exemplo, no que diz respeito ao padre António Vieira. As alusões de Pessoa ao esquivo Quinto Império assentam sempre no facto de que este seria o universo dos falantes de português, com um enorme potencial. Isto, claro, tem implicações na própria definição, não só do Brasil, mas também de Portugal. Num pequeno texto, Pessoa indica que Portugal não é propriamente um país europeu, mais rigorosamente se lhe poderá chamar um país atlântico. O país atlântico por excelência. Além disso, Portugal, neste caso, quer dizer o Brasil também. Como o império neste esquema é espiritual, não há mistério, não é necessário, que seja imposto ou construído por uma só nação. Pode sê-lo por mais que uma, desde que espiritualmente sejam a mesma, que o são se falarem a mesma língua. Acresce que, tanto quanto hoje o podemos ver, há de origem europeia só duas nações fora da Europa, com alma para poder ter império, os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, porém, e como já foi dito, estão já no seu império que é material e que é o quinto império da Inglaterra. O Brasil seria o império por vir, o império da língua. Na outra passagem sobre o quinto império, Pessoa sugere que não há separação essencial entre os povos que falam a língua portuguesa. Embora Portugal e o Brasil sejam nações politicamente diferentes, não são nações diferentes, diz ele. Noutro lugar, e de forma algo diferente, Pessoa considera que o Brasil é uma colónia espiritual. Desculpem, eu sou só mensageiro. Que é uma colónia espiritual, embora composta por um povo diferente. Cito, Portugal, que sendo uno no continente, tem, por exemplo, uma colónia espiritual. O Brasil, onde se fala a mesma língua, mas que é, inevitavelmente, por uma razão geográfica de distância, um povo diferente. Mais surpreendentemente, no contexto das suas considerações sobre o Quinto Império, tecido com a língua portuguesa, Pessoa alude, e esta para mim foi a grande surpresa enquanto eu pesquisava para este ensaio, Pessoa alude à figura profética do alienado António Conselheiro. Não é? Alienado que levantou a bandeira do Império contra a República Brasileira. Esta é uma passagem exatamente, não é este, é uma outra. Mas ele refere-se duas vezes a António Conselheiro. Alienado António Conselheiro que levantou a bandeira do Império contra a República Brasileira.
E num outro contexto redigirá mesmo uma dedicatória a António Conselheiro. À memória, bom, não sabemos para que era a dedicatória, era só um fragmento, não é? Como vemos. À memória de António Conselheiro, bandido, louco e santo, que no sertão do Brasil morreu, corrido por um exército com os seus companheiros, sem se renderem, batendo-se todos, últimos portugueses, pela esperança do Quinto Império e da vinda, quando Deus quisesse, del rei D. Sebastião, Nosso Senhor, Imperador do Mundo. Então, eu acho esta aliança, este interesse no sebastianismo de António Conselheiro fascinante, porque realmente vai ao encontro de toda a sua teorização sobre o Quinto Império, não é? Independentemente de as menções de Pessoa ao Brasil estarem ou não diretamente ligadas à sua teoria do Quinto Império, o facto é que Fernando Pessoa sempre considerou o Brasil essencialmente pela realidade de falar a mesma língua e pelo potencial que isso implica, não é? Já falta pouco. Já aos 14 anos, em 1902, Fernando Pessoa cria um proto-heterónimo brasileiro, especificamente da Bahia, chamado Eduardo Lança. Aparece nos números 6 e 7 do jornal manuscrito de Pessoa, O Palrador. É um jornal de infância, é um jornalzinho que ele faz, não é? No qual escreve artigos juvenis para popularizar a ciência e a história, a poesia, que não é tão necessariamente juvenil. Essa poesia tem o seu interesse. Não digo mesmo, por exemplo, da poesia juvenil de Sá Carneiro, que é bem juvenil, mas a poesia juvenil de Pessoa tem algumas coisas bastante interessantes. Publica neste jornalzinho enigmas, charadas visuais. Luís António Congo, outra identidade inventada, apresenta a biografia de Lança no jornal. Lança nasceu em 1875, estudou comércio na Bahia, perdeu os pais, mas encontrou um emprego nessa área que o levou para Portugal, onde decidiu ficar. O Palrador publica o poema Estátuas, de Eduardo Lança, descrita como uma mimosa poesia, que se diz ter sido escrita na Ilha Terceira, nos Açores. Publica ainda um enigma e refere ainda que vai ser publicado um livro dos poemas de Eduardo Lança, intitulado Ao Luar. Um par de outros poemas, sonetos, foram atribuídos a Eduardo Lança e um deles acabou por ser reescrito e assinado Fernando Nogueira Pessoa, tal como descrito por Jerónimo Pizarro e Patrício Ferrari. Então, há um livro, não é, das 136 identidades intitula-se Eu Sou uma Antologia, que aliás é um verso de um poema de Pessoa, e lá aparecem essas identidades brasileiras. Ainda assim, se esperávamos encontrar algumas reminiscências do Brasil neste baiano expatriado em Portugal, certamente não é o caso. Pessoa partilhou com o autor imaginário o facto de também ele ser órfão. No caso de Pessoa, órfão só de pai. Lança é órfão dos dois, de pai e mãe. E o terem atravessado os oceanos para chegarem a Portugal. Lembre-se que Pessoa parte para a África do Sul e regressa. Então, tal como Eduardo Lança também atravessa o Atlântico, neste caso. No caso de Pessoa, em O Palrador, Lança corresponde ao modelo típico da época, de um autor brasileiro cuja linguagem partilhada lhe permite publicar do outro lado do Atlântico, sendo mesmo quase a figura do autor correspondente, não é? Aquele que está escrevendo a partir do Brasil, ou do Brasil para Portugal, não é? Essa figura que existia. Mas da Bahia não sabemos nada. Desde cedo, Lança ilustra o que o Brasil sempre significará para a Pessoa. Uma continuidade da língua portuguesa, uma oportunidade de escrever e publicar intercontinentalmente, uma palavra que eu acho que não existe, com o perdão do vosso neologismo. Tanto quanto sei, perdão vosso do meu neologismo. Tanto quanto sei, nenhum outro heterónimo ou autor fictício entre os 136 listados por Pizarro e Ferrari é do Brasil. E atrevo-me a dizer que mesmo o heterónimo Ricardo Reis se muda para o Brasil indiscutivelmente mais só para desaparecer do que por qualquer outra razão. Certamente nunca o conhecemos influenciado pelos trópicos na sua poesia. Ele vem para quando a pessoa o quer matar, não é? Acrescente-se ainda a dimensão do Pessoa empreendedor, porque Pessoa foi empreendedor, não é? O Brasil é equacionado por Pessoa nos múltiplos projetos profissionais e editoriais que idealizou. Pensando o autor que seria útil chegar ao mercado brasileiro de leitura, num texto sobre a sua editora, desculpem, eu esqueci de mudar aqui, a biografia do Eduardo Lança, desculpem, antes que eu fale lá atrás, escrita por Luís António Congo, para o jornalzinho, e os poemas de Eduardo de Lança,
e ao luar, não é? Diz que vai sair o livro de Eduardo Lança, o livro Ao Luar. Desculpem, eu aqui vou voltar um pouquinho atrás. Posso terminar? Acrescente-se ainda a dimensão do empreendedor. Num texto sobre a sua editora Olicipo, Pessoa sublinha que, cito, o público português e brasileiro, em todos os grupos, exceto os estritamente literários, tradicionalmente não lê muito. Acho que nós ouvimos isto desde sempre e continuamos a ouvir. Noutra reflexão sobre a indústria editorial, Pessoa estima com particular detalhe o público leitor para diferentes tipos de livros. Ele observa que o Brasil, cito, tem uma vida separada, como aos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Mas ainda assim ele aponta que sempre há algumas vendas de livros portugueses que ocorrem no Brasil, não é? Vendas que ocorrem no Brasil. Por fim, eu saliento que a biblioteca pessoal de Fernando Pessoa não contém livros sobre a geografia, natureza, história ou política brasileiras. Contém alguns livros que associam indivíduos portugueses e a autoria literária brasileira. Encontramos, por exemplo, a conferência de António Maria de Bittencourt Rodrigues, uma conferência de 1909, intitulada Os Sentidos e a Emoção em alguns poetas portugueses e brasileiros. Há também exemplares da literatura brasileira, de 1926, de José Osório de Oliveira, e ainda de Osório de Oliveira, o livro Espelho do Brasil, de 1933. Mas estes livros estão ali porque José Osório de Oliveira era amigo de Pessoa e lhes deu. Um exemplar da Luz Gloriosa de Ronaldo Carvalho, impressa em Paris em 1913, está presente na biblioteca. E o diálogo epistolar entre Rui Ribeiro Couto e Adolfo Casais Monteiro, publicado em Lisboa em 1933, com prefácio de Osório de Oliveira, está igualmente presente. E é tudo. Pelo menos na biblioteca que sobrou e que está na Casa Fernando Pessoa. Houve vários livros que foram vendidos pela família ao longo do tempo, mas teria as minhas dúvidas de que fossem especificamente sobre o Brasil. Evidentemente eram livros oferecidos pelos autores portugueses e significavam muito pouco em termos da plausível familiaridade de Pessoa com as letras brasileiras contemporâneas. Na verdade, nenhum dos principais nomes da literatura brasileira do período, ou mesmo de décadas anteriores, está presente nesta biblioteca, que é em grande parte internacional. É uma biblioteca bastante internacional e, claro, bastante anglófona. Dada a educação da Pessoa, portanto, ele tem esse interesse anglófono, é evidente. Evidência disto mesmo é o facto de o catálogo mostrar muitos mais apelidos começando com um W do que com um V. Não é? Em conclusão, eu enfatizo que o facto mais eloquente ao tentar mapear o imaginário do Brasil em Pessoa pode ser o quão realmente remoto o Brasil era para a mente da Pessoa. Desculpem a conclusão, mas as referências ao Brasil que analisei aqui não deixam margem para dúvida. Não são uma amostra pequena destas referências ao Brasil, são seguramente a maior parte dessas referências ao Brasil. De facto, eu atrevo-me a dizer que a palavra brasileira, o nome do café no Chiado, onde a Pessoa se encontraria com os seus colegas autores, aparece muito mais vezes no arquivo de Pessoa do que Brasil, o nome do país. Isto não é uma hipérbole. Aparecem dezenas de vezes referências à brasileira. Pessoa não costumava manter um diário, mas no diário que guardou durante cerca de 2 meses, de meados de fevereiro a meados de abril de 1913, menciona as suas reuniões no Café Brasileira, referindo-se ao seu nome mais de 60 vezes. Poderíamos dizer, brincando, não admira que o Café a Brasileira, lhe tenha erigido uma estátua, de facto. É inteiramente plausível que o substantivo Brasil não apareça tantas vezes nas dezenas de milhares de páginas, estamos a falar de 30 mil documentos, de manuscritos e datiloscritos que Pessoa escreveu e recolheu ao longo de toda a sua vida. Esta quase ausência do Brasil, da mente e da vida de Pessoa, pode ser evidenciada de muitas maneiras. Se olharmos, eu aqui vou-me corrigir, não é que seja uma ausência da mente, é um conhecimento do Brasil pensado enquanto país, nação independente, e vou falar disso um pouco. Acho que está sempre presente na mente como um espaço remoto de língua portuguesa, sempre presente, mas não enquanto realidade que o país é. E já darei mais chega a isso. Esta quase ausência da referência ao país, especificamente, pode ser evidenciada de muitas maneiras. Se olharmos para o índice da biografia de Pessoa por Richard Zenit, que foi publicado há pouco mais de um ano, o verbete Braga vitoriano é seguido pelo ultimato britânico. Não é? Estou referindo à edição britânica, British Ultimatum, então aparece seguido. Brasil não está lá depois de Braga.
O Brasil nem sequer aparece nessa lista do índice da edição. O mesmo acontece com Fernando Pessoa, uma introdução crítica de Jerónimo Pizarro. E se Pessoa pode ter considerado Portugal eminentemente como uma nação atlântica, o que refletiria os laços históricos com o Brasil e não só, as suas ligações intelectuais atlânticas foram sempre com outras nações, como demonstrado em Atlantic Poets, Fernando Pessoa's Turning Anglo-American Modernism, de Irene Ramalho Santos. Ele tem uma ligação muito mais real com Walt Whitman do que com qualquer autor brasileiro. Não por acaso o livro de Ramalho também não inclui o Brasil no seu índice, é sobre a América do Norte. De certa forma, a independência do Brasil já havia sido sublimada por Pessoa, e a sua geração, numa retórica histórica, passa a cacofonia, numa retórica historiográfica que valorizava mais as viagens ao Oriente mais distante e a manutenção de uma ideia pouco pensada de um Brasil que falava a mesma língua e, como tal, fazia parte de um contínuo linguístico. Em suma, para Pessoa, o Brasil sempre foi um pouco do passado do Brasil, e especificamente da incerteza sobre as razões da chegada dos portugueses ao Brasil. E foi sempre um pouco do futuro do Brasil, especificamente o futuro da língua portuguesa. Mas nunca foi o presente do Brasil, com o seu povo e a sua vivência próprios. De facto, o imaginário de África era muito mais vívido num Pessoa adulto, fondeado e confinado em Lisboa. Ele está fondeado em Lisboa. Por razões óbvias, desde a sua educação na África do Sul até ao facto de Portugal continuar a estar presente nesse continente. E assim foi durante toda a vida de Fernando Pessoa. Também esse imaginário incluía algumas experiências traumáticas para a sociedade portuguesa, dado o humilhante ultimátum britânico, que aliás está na base do ultimátum futurista, não é? De 1890, para que Portugal desistisse de quaisquer tentativas de ocupação do território entre Angola e Moçambique, o famigerado mapa cor-de-rosa. De tal modo que, tal como as tentativas de ocupação do território... de tal modo que, tal como Marinetti usaria o termo político manifesto para o seu manifesto do futurismo, Pessoa usaria o termo ultimátum para que mais simbolizava a forte humilhação portuguesa da sua geração, a maior humilhação portuguesa da sua geração. De certa forma, este trauma de um império em desintegração na África tornou-se muito mais produtivo para as criações de Pessoa do que o imaginário de um Brasil já longínquo. Porém, o facto de o Brasil apreciar tanto Fernando Pessoa nos dias de hoje, antes de mais, evidencia a universalidade da sua literatura, mais do que traços identitários partilhados, em meu entender. O apreço pelo escritor no Brasil também se deve a ele poder ser lido numa língua que é percebida como comum, apesar das diferenças existentes. De facto, no Brasil, trata-se de brio na propriedade, é o brio em relação à casa própria. Curiosamente, algo tão simples como isto acaba por realizar alguns dos sonhos vagos de Pessoa sobre o Brasil, ou seja, o objetivo básico de fazer com que os seus livros cruzem o Atlântico. Mas, muito além disso, o sucesso de Pessoa no Brasil satisfaz o seu desejo de existência de um espaço intelectual comum, decorrente da realidade de se falar a mesma língua. Inesperadamente, considerando a vida silenciosa de Fernando Pessoa, e em outro nível o quão pouco ele realmente refletia sobre as características do Brasil, para além destas ligações básicas com Portugal, os escritos literários de Pessoa conseguiram realizar no Brasil os seus próprios sonhos filosóficos um tanto mal definidos em relação a este país. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Não sei se alguém tem uma pergunta, um comentário. Não, vou passar educadamente primeiro ao público. Não, eu queria pensar... Eu gostei muito desse Fernando Pessoa encantado, assim, que aparece no terreiro de Umbanda na Bahia. Porque, de alguma maneira, esse jovem Fernando Pessoa também tinha um imaginário com a Bahia, e é curioso pensar que ele esteve na Bahia. Duas vezes, pois é, exatamente, né? E pensar que talvez
haja uma ligação, né, pensando nas encantarias, assim como Dom Sebastião, que é de conhecimento de todos também, é um encantado, né? Está lá no Maranhão, aparece exatamente. Dom Sebastião é um ser encantado que aparece nas manifestações na Ilha dos Lençóis, no Maranhão, aparece de várias maneiras. E, então, de alguma forma, esse sebastianismo, essa ligação com uma espécie de mistério do encantamento, se manifestou seriamente, eu acho, né, por meio de uma perspectiva da cultura popular. Então, assim, eu acho que não há documentos, assim, na sua conclusão você vai dizer exatamente isso, né? A presença do Brasil é uma presença, enfim, tênue, né? Uma presença pequena, mas de alguma maneira o intuito dessa presença, que era por meio de uma espécie de uma ligação, né, entre umbilical, acontece de uma outra forma por meio das encantarias, assim. Eu não sei se todo mundo pensou também um pouco isso, mas há um fio condutor, né? Então eu queria conversar um pouco mais, né, com você sobre a presença do Pessoa, mas pensar também que o Fernando Pessoa, para os estudantes brasileiros, durante muito tempo, os estudantes pensam que o Fernando Pessoa é um poeta brasileiro, inclusive no vestibular, porque é adotado no vestibular. Então, essa presença do Pessoa, né, na literatura brasileira, ela é muito frequente, porque o Fernando Pessoa ele é estudado ao lado, por exemplo, do Drummond, né, como se fosse um representante também do nosso modernismo, né? Então aí eu queria pensar com você nessas ligações, portanto, né, do modernismo brasileiro, né, e o modernismo português, que eu também sei que você pesquisa, não é? Então, se haveria uma forma de pensar uma ligação, uma permanência do Pessoa por meio de uma identificação de um modernismo, de algo do modernismo brasileiro, já no Fernando Pessoa, embora, né, eles tivessem acontecido em momentos diferentes. Porque eu lembro muito, assim, no ensino médio, as pessoas comentarem isso, né? Ué, mas era um espanto, né, Mônica? As pessoas falam, mas o Pessoa não é brasileiro? Eu falei, não é brasileiro. E é claro que ele permanece de muitas maneiras, né, no nosso cancioneiro popular, na obra do Caetano Veloso. Quer dizer, o Pessoa é um poeta brasileiro nesse sentido, não só pela encantaria, mas pela manifestação na cultura brasileira. Eu queria pensar, por esse viés do modernismo, se você acha que essa permanência pode ser justificada dessa forma, né? Se existe algum caminho para pensar. Bom, há muitos estudos sobre estas relações entre modernismo português e modernismo brasileiro, não é? É algo cada vez mais estudado, as ligações das revistas literárias. O próprio Orfeu, inicialmente, é iniciado como um projeto luso-brasileiro, não é? Com Ronaldo Carvalho, e aparece na capa do Orfeu, que é um projeto luso-brasileiro. De facto, quando a pessoa passa a diretor, aí, de facto, é quando deixa de ser um projeto luso-brasileiro, na realidade. Mas há muitas relações do modernismo brasileiro e modernismo português, relações concretas, diálogos concretos, que estão a ser cada vez mais estudados, não é? Sobretudo por via da análise das revistas, revistas atlânticas, não é? que tratam disso, mas também há outro tipo de relação que parece-me que a relação dos modernismos de língua portuguesa com uma certa centralidade futurista, e sobretudo futurista, é muito idêntica, na verdade. Acho que muitas das coisas que estão acontecendo, a reação e a resposta do modernismo brasileiro não é tão dispar da relação que o modernismo português tem com essa centralidade. Então, Mário de Andrade rejeita o epíteto de futurista porque era uma camisa demasiado apertada para a beleza do trabalho que ele se propunha a fazer. Não é? E Pessoa faz o mesmo. Pessoa diz exatamente a mesma coisa, e ele escreve uma carta insultuosa a Marinetti, que se supõe que ele nunca terá enviado, mas é uma carta altamente cómica, em que ele diz que, bom, sou futurista na medida em que tropeço, caio e chego mais cedo, não é? Não é exatamente isto, mas é uma paráfrase disto que ele diz, bem insultuosa, na verdade. Então, realmente, até de um ponto de vista cultural, a relação ou a reação dos modernismos brasileiro e português, sei que isto é uma generalização muito ampla, mas tem muitas semelhanças. Há uma ideia de um excepcionalismo da língua portuguesa, da cultura dos países específicos. Fernando Pessoa achava que tinha que afirmar a genialidade dos autores portugueses. Mário de Andrade não lhe servia para nada falar
colocar tudo aquilo que ele queria fazer, já cheguei, tudo aquilo que ele queria fazer com os autores brasileiros debaixo desse guarda-chuva do futurismo, não é? Então, só para não deixar de responder à sua pergunta, eu acho esse lado popular da presença portuguesa, da presença de Dom Sebastião, etc., no Norte e no Nordeste, muito interessante, porque ambos estão, mesmo com pessoa, isto já deriva desde a Idade Média, não é? Deste tipo de mitologia do cordel, não é? Que já vem desde essa época, essa poesia oral. Existe o cordel brasileiro, obviamente o cordel brasileiro é extremamente pujante, mas esse cordel existia em Portugal também. Então, essa tradição cordelista existia lá, transfere-se também para o outro lado do oceano, e, portanto, reparem, quando ele diz, na carta a Casais Monteiro, ele diz especificamente que ele era um nacionalista místico e um sebastianista racional. Ora, isto vai exatamente ao encontro desse interesse por António Conselheiro, não é? A ideia de... Porquê? Eu não me esqueci. Porquê? Porque ele não era propriamente um defensor da monarquia. Pelo contrário, a monarquia é derrubada em 1910 em Portugal. Ele não era monárquico, mas ele era altamente incompatível com o líder da Primeira República, Afonso Costa. Então ele não estava nem aí para aqueles republicanos. Achava que eram figuras atrozes, que estavam envolvidas com o regicídio, carbonários, etc. Não era tanto a questão da maçonaria, porque ele próprio namora com toda a maçonaria mais tarde, mas ele rejeita a violência da carbonária e rejeita a violência associada à Primeira República. E, portanto, a figura de um António Conselheiro, sebastianista, anti-república, era-lhe interessante. Então, por favor, não sei se respondi, mas... Boa noite, meu nome é Camila do Vale, eu sou professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lamento que seja só uma palestra, que eu queria que fosse um mini curso. Tem que trazer o Ricardo Vasconcelos de novo para dar... Pois é, para estar mais vezes. Muito Parabéns pela organização do evento. Queria fazer 2 comentários, né? O primeiro comentário é que, durante alguns anos, eu dirigi uma fundação que pertence ao Itamaraty e que divulgava a cultura brasileira na Argentina, em Buenos Aires. E era a maior coleção de livros brasileiros, a biblioteca brasileira, no exterior. É até hoje a maior coleção, mas foi fechada essa fundação depois de 60 anos, no apagar de luzes do governo Dilma. E nessa coleção, nessa biblioteca, era muito recorrente, a biblioteca era especializada em temas brasileiros, era muito recorrente pedirem Fernando Pessoa. E, como eu dirigia essa fundação, eu pedia que mensalmente me dessem quais eram as principais motivações das pessoas na biblioteca, né? E a lista vinha Jorge Amado e Clarice Lispector, sempre estavam disputando o primeiro lugar dos temas de literatura, mas Fernando Pessoa estava sempre ali também disputando com eles, ali em terceiro lugar. Isso era muito interessante. A gente não tinha quase nada de Fernando Pessoa lá, mas as pessoas buscavam achando que Fernando Pessoa era brasileiro. Isso é um comentário que eu queria fazer, porque eu achava muito curioso isso, que os argentinos achassem que Fernando Pessoa fosse brasileiro, né? O segundo comentário sobre o sebastianismo. Dom Sebastião tem uma disputa na Amazônia se Dom Sebastião vive no Maranhão ou no Pará. Existe uma praia no Pará onde tem uma pedra e dizem que atrás dessa pedra mora Dom Sebastião. Isso é delicioso. E isso não é só... existe um filme sobre isso que se chama A Descoberta da Amazônia pelos Turcos Encantados. Turcos, na verdade, é a palavra utilizada popularmente no Brasil para uma vasta gama de imigrantes que vieram, do Oriente Médio, né? E aí o filme se chama, uma espécie de documentário fabuloso, um realismo mágico, chamado A Descoberta da Amazônia pelos Turcos Encantados. E, nesse documentário, justamente contam o seguinte, que quando Dom Sebastião chega em Alcácer Quibir, ele não quer mais guerra, não se interessa pela guerra, não tem interesse nenhum em voltar para Portugal e faz um acordo, então, com os inimigos, para não devolverem ele para os portugueses. Quer ir para o Brasil. Não, e aí, como é que podem fazer esse tipo de acordo? Isso é contado no documentário. Como é que podem fazer esse acordo? Ele pode ser enviado para a Amazônia para proteger 3 princesas. E essas 3 princesas, que seriam protegidas por ele, ainda hoje são as encantadas, que são muito celebradas em vários terreiros afro-amazônicos.
em diversos terreiros afro-amazônicos. Eu fiz a primeira cartografia dos afro-amazônicos, né, dos terreiros afro-amazônicos, e me impressionava muito, porque nos terreiros, realmente, toda a monarquia portuguesa, inclusive Marquês de Pombal, descia. Então, como entidade, tem Marquês de Pombal, por exemplo. Mas isso é uma coisa seríssima, porque é uma relação com Portugal muito diferente, para muito além. É uma reconfiguração da história portuguesa, porque Dom Sebastião está ali porque não quer voltar para Portugal, e protegendo 3 princesas que estavam lá em Alcácer Quibir. É outra configuração da história portuguesa. Bom, tem um livro e um mapa que o IFAM, inclusive, publicou, que eu coordenei, que eram 3.000 afro-religiosos, né, contando essas histórias do tambor de mina. Imagina. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por essa referência. E vou pedir o seu contacto, porque eu gostava de saber mais sobre isto. É algo que me escapa, obviamente, mas me parece fazer todo o sentido. E para ser sincero, eu acho que Fernando Pessoa teria adorado essa ideia, não é? Criaram mais um heterónimo, mais muitos heterónimos, mas acho que ele teria adorado seguramente esta até porque lhe interessava essa ideia. Ele tem um poema da Princesa Adormecida, etc., que é um poema que dialoga com a tradição do romanceiro, não é? E corre o risco do Fernando Pessoa ter achado em outros centros de Não, eu acho isto absolutamente fantástico, mas acho, voltando, pronto, eu não quero repetir muito, mas acho sobretudo que é muito rica a resposta, por tudo que já disse muito mais do que eu disse, não é? Mas disse muito mais em termos da cultura popular, por assim dizer, mas é muito rica a resposta que o Brasil dá a Fernando Pessoa. E acho particularmente generosa, além de tudo, e generosa, muito mais generosa do que alguma vez se poderia esperar, tendo em conta o imaginário que ele tinha, mas, ironicamente, afirma, não é? Ou valida as ideias que ele tinha, não é? Porque o motivo pelo qual ele faz parte desses currícula é o motivo de formação do cânon, é o domínio da língua, portanto, não estamos a falar de um tradutor, de um escritor que é traduzido para o português e por isso vai aparecer num livro escolar do Brasil. Não, ele é trazido porque revoluciona a língua, porque sacode a poeira da língua, não é? E é isso que nesse processo de canonização, por assim dizer, que às vezes a gente fala do cânon como sendo uma espécie de não sei, de clube exclusivo e que a gente fica chutando introduzindo o outro, excluindo as mulheres, abrindo a porta às mulheres, excluindo o afro-brasileiro, depois abrindo a porta. A gente pode ter essa metáfora visual e que tem uma certa, ou essas metáforas visuais que têm uma certa dose de realidade, mas de que se trata realmente é de modelos linguísticos, não é? Foi sempre isso, foi modelos linguísticos, que, claro, estão vinculados a todos esses preconceitos de raça, de género, etc. Mas eram modelos linguísticos e é por essa via que, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em outros países de língua portuguesa, é por essa via que ele entra, pela modernização absoluta da língua. Nós tivemos, no século XIX, um modernizar da língua absolutamente incrível por parte dessa de Queiroz e 50 anos depois, menos de 50 anos depois, de facto, muito menos, a Cidade das Serras é de 1900, não é? Muito menos de 50 anos depois, temos um outro revolucionário da língua, uma modernização da língua brutal com Fernando Pessoa e eu diria também com o Mário de Sá Carneiro, puxando a brasa aos meus livros, vocês podem comprar na Livraria da Travessa. Não, estou brincando, mas eu diria, estou dizendo isto por brincadeira, mas de facto o Sá Carneiro morre com 25 anos e capaz de influenciar a obra poética, eu trabalho isso noutro estudo, capaz de influenciar a obra poética de Fernando Pessoa com imagens específicas que estão na obra de Pessoa, aliás, porque ele é o executor literário, e é essa modernização da língua que acaba por, creio eu, se calhar com alguma ingenuidade, mas creio eu que é por essa via que ele entra nesses currícula, não é? Então eu acho que o Brasil foi sempre generoso com Pessoa, não tenho dúvidas quanto a isso. Foi muito pouco nacionalista, agrada-me particularmente a ideia de que o Brasil considere Fernando Pessoa um escritor brasileiro. Ótimo, ótimo. A gente sempre acha que é Fernando Pessoa. Esses versos, a Ana Cristina César, né, que é um dos grandes nomes, então tem versos dela que a gente sempre acha que é Fernando Pessoa.
Então, entendeu? Então, acho que resume muito bem essa questão linguística, né? Essa questão, e não só linguística, mas a questão do processo poético, né? A gente sempre acha que é um Fernando Pessoa, ou seja, que pode escrever como pessoa, né? Ser o Pessoa, que tem essa confusão também, né? Porque é um poeta que também, não só pela sua obra, pelos heterônimos, mas há uma confusão, há toda uma ficcionalização da sua biografia. Então, né? Então, o Pessoa é acho que um prato cheio para a gente pensar nisso também, né? Como é que ele vai influenciar essa geração de poetas da década de 70, como a Ana Cristina César. Quer dizer, ele permanece, né, de alguma maneira. Eu gosto muito desses versos, porque na hora que você estava falando, eu lembrei deles. Falei, a gente sempre acha que é Fernando Pessoa. Sofia, que não sei. Isso parece-me que precisamente vinca acima de toda a modernidade da língua da Pessoa, não é? Porque você, se tivesse... Não é? Estamos a falar de uma diferença de 50 anos. Se a Pessoa tivesse uma língua desprovida de juventude, ninguém diria isso, não é? Você diz que a gente sempre acha que é Fernando Pessoa porque é uma língua que nos surpreende a cada hora. A gente às vezes esquece isso, que a literatura é surpresa, não é? Só quando nos surpreende é a literatura. Mesmo quando a gente relê, continua sendo surpreso, não é? A gente continua sendo surpreso por Machado, continua sendo surpreso quando, não é, está escrevendo do além da morte, não sabe bem onde. Mas pela linguagem, e portanto essa frase só é possível pelo caráter desempoeirado, renovador, metafórico, rico da própria poesia, e é isso que traz Pessoa para o Brasil, como traz para Portugal, não é? Desculpa, acho eu, Sofia. Tem que me apresentar. Bom, eu sou Sofia de Souza Silva, sou professora da UFRJ, e eu queria... Quer dizer, na verdade, eu fiquei com uma curiosidade no final da sua fala, e não sei se vai me matar pelo que eu vou perguntar, mas é o seguinte, é porque me parece que essa apresentação, como você fez, do Brasil de Fernando Pessoa, para mim, condiz muito com o desinteresse do Pessoa pela história, pela política, né, e o interesse e a paixão pela literatura, pelos mitos, e, né, o elogio da loucura, que é o Mensagem, por exemplo, e tal. E eu fiquei curiosa de saber se a relação com a África é assim também. Você disse que é muito mais forte com a África, não é? Pelas razões óbvias, da época e da própria vivência dele e tal. Mas não sei se você fez também essa pesquisa, mas fiquei curiosa por causa dessa menção que você fez no final. Se a África do Pessoa é mais histórica, mais política, de alguma maneira, do que o Brasil de Fernando Pessoa. Não, eu acho que... Eu tenho que dizer que acho que me expliquei um pouquinho mal aí. Eu acho que a sua geração, a geração dele, pensa a questão africana. Raul Leal, por exemplo, pensa nisso. Mário de Sá Carneiro, o seu pai, está em Moçambique e, a dada altura, numa carta de Sá Carneiro para Fernando Pessoa, ele diz que está a pensar em ir viver... Ele diz que está a pensar em ir viver para Lourenço Marques, não é? Para a capital, onde ele ouviu dizer que as ruas são, têm alcatrão, estão muito desenvolvidas, e a sua aversão a Lisboa já é tanta que ele cogita por um minuto ali ir viver para Lourenço Marques e não para Lisboa, porque já está cansado de... Ele diz, nunca quer voltar a estar fundeado no Martinho da Arcada, não é? Mas a pessoa não pensa tanto a questão política africana. Eu acho que aí me expliquei um pouquinho mal. O que eu queria dizer é que essa presença colonial ainda está muito... ou esse mundo colonial ainda está muito presente no seu imaginário por via do seu crescimento em África. Portanto, a questão de pensar como vai ser esta África lusa, desculpem a expressão horrível, mas isso é algo que está presente para esta geração, porque está ali presente desde o ultimátum inglês. É isso que eu queria dizer mais. No entanto, eu diria que Pessoa não é tão avesso à política. Pessoa tem textos sobre Sidónio Pais e Pessoa tem um conjunto muito significativo de textos sobre o fascismo e um conjunto de textos muito significativos que denunciam a figura de Salazar. Porque ele, se no início pode ter achado que, bom, se calhar não é assim, ele gostava da ideia de uma figura forte como Sidónio Pais, fica muito claro, muito claro para Fernando Pessoa, desde o princípio de Salazar, que é um tiranete. É um tirano, um tiranete. Os seus textos, eu recomendo a todos a leitura dos textos sobre o fascismo. Os Fascismos, é um belíssimo livro com uma capa com umas mãozinhas, assim, muito quase camp, não é? Quase queer,
Mas é um texto, são um conjunto de textos absolutamente fabulosos em que inclui os poemas sobre poemas satíricos sobre Salazar, não é? Em que ele diz que, eu sou péssimo para lembrar de poemas, mas ele diz que com Salazar, bom, há uma passagem em que ele diz que agora choveu, derreteu-se o sal, ficou o azar, não é? Por exemplo, tem muitos versos, tem muitas alusões a Salazar. Era isso que eu ia dizer, exatamente. O poema Liberdade, que é normalmente o poema em que ele diz o melhor do mundo são crianças. Não é as crianças, é o melhor do mundo são crianças e flores, etc. É uma sátira. Este poema é levado, aparece em tudo que é poemas, livros de Fernando Pessoa, com poemas de Pessoa para as crianças, que já é uma ambição bastante difícil, diga-se passagem, mas esse poema é uma pura sátira de Salazar. Tem uma epígrafe que falta de Séneca, e tem uma referência ao Ministério das Finanças, não é? Ao Ministro das Finanças. Melhor do que isto é Jesus Cristo, não é? Que não tem biblioteca, diz ele, mas ele alude especificamente ao Ministro das Finanças, que é Salazar. E a referência a Séneca diz, há um manuscrito, é um dátiloscrito, aliás, em que aparece escrito à mão, falta a referência de Séneca, algo deste género. A referência de Séneca, isto é uma alusão a um discurso específico de Salazar, em que ele diz, antes que eu me lembre mal, eu recomendo a leitura de um artigo de Luís Prista sobre este poema, A Liberdade, de Fernando Pessoa, mas a referência de Séneca que Salazar faz é um discurso em que ele diz sobre a censura, que para que se há de ler tanto, não é? Que a questão não é quantos livros há para ler, a questão é a qualidade do que se lê, e a quantidade era uma questão absolutamente somenos. Então ele desvaloriza, o Salazar está defendendo a censura, desvalorizando a necessidade de se ter muitos livros, e por isso a pessoa escreve esse trabalho dizendo, ai que prazer, não é? Não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer. E todos nós nos sentimos por algum momento a alegria, que prazer não cumprir o dever, e nos encantamos com esse poema. Mas esse poema, eu recomendo a leitura desse artigo de Prista, é uma pura sátira da ignorância, da defesa da ignorância, por Salazar num discurso político em que ele cita Séneca, e está lá claramente as referências ao Ministro das Finanças, etc, etc. Por favor. O antigo presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Franco, escreve um livro sobre Fernando Pessoa, só sobre as questões econômicas em Fernando Pessoa. Só para fazer essa ponte, na verdade, desse interesse. Sim, porque ele edita a revista do Comércio e da Indústria, creio. E com vários ensaios sobre a organização de empresas, etc. Sobre a organização de contabilidade. Mais uma faceta pessoana, não é? Mas sim, ele tem esse lado, mas não há dúvida nenhuma de que ele não aceitava a visão de Salazar, de que isso é coisa fundamental. Não é? Claro. O livro, a Sofia estava a dizer que o livro do Sossego é profundamente antifascista, sim, também concordo. Não pensava tanto nisso, mas sim, acho que tem razão. Sim. Deixa eu propor uma questão, Ricardo, João César, para a gravação. Inicialmente, agradecer muitíssimo pela brilhante palestra. Obrigado. Eu acho que todos nós apoiamos a sugestão da professora Carla. Precisamos organizar a sua volta para um mini-curso mais longo e que não seja na véspera de um feriado. Embora, olha, para a véspera de um feriado, temos um pequeno Maracanã. Eu queria pensar com você uma questão que provavelmente vai dar origem a um projeto de pesquisa da UERJ com a Universidade de Lisboa. A questão é a seguinte: pensando na América Latina e a constituição de um lado e a ausência de outro, que se relaciona muito à sua fala, de um mercado literário comum. Após a independência das colônias hispano-americanas, o mercado literário hispano-americano associado à Espanha nunca se perdeu. A independência política foi feita, mas manteve-se uma certa unidade cultural, que apenas ameaça ser rompida no século XX, na segunda década, quando Buenos Aires principia a se tornar importante e, de fato, é substituída com o franquismo. Mas o mercado hispano-americano, um mercado literário forte, foi fundamental para a própria existência do boom. O Garcia Márquez escreve Cien Años de Soledad no México e publica numa editora na Argentina, em Buenos Aires, sul-americana,
E se dá conta de que ele se tornou um fenômeno quando está no Colón, alguém o reconhece, o teatro inteiro para a ópera para aplaudir o Garcia Márquez. Todos os autores do boom, quando o boom começa a ser importante, estão na Espanha, vão para Barcelona, com a Carmen Barcelos. Então, o mercado hispano-americano sempre teve uma unidade cultural que não foi afetada pela independência política. Já no caso do mercado que seria de língua portuguesa, isso nunca aconteceu. Talvez, em parte, porque a primeira geração romântica brasileira ela é programaticamente anti-lusitana. Gonçalves Magalhães, Manuel de Araújo, Porto Alegre, eles não são compreensíveis se não se entender que o que os define é um anti-lusitanismo radical. Claro. A segunda geração romântica não anseia, mas a relação com Portugal é muito problemática no Brasil. O que reforça um pouco o fato do Brasil, por assim dizer, ser praticamente inexistente em Fernando Pessoa. O que ajuda a compreender, creio, em alguma medida, o fato de que um mercado de língua portuguesa comparável ao hispano-americano e espanhol nunca existiu, que me parece algo intrigante para se pensar. Fazer o quê, não é? Não está a dizer isso, mas eu acho curioso como a resposta da pessoa a pessoa a isso era uma fantasia, não é? A ideia de... Ele tem vários projetos de antologias, antologia como a coleção, a antologia em que iria buscar autores de gregos, latinos, greco-latinos, americanos, ingleses, etc. E, portanto, tem assim várias fantasias editoriais, não é? E essas fantasias normalmente refletem essa ideia, a ideia de publicar também no Brasil, de ter essa difusão. Mas estou de acordo, não é? Não há muito... creio que não há muito que eu possa dizer, até porque não fiz essa pesquisa, mas há essa realidade. Uma coisa que eu trabalhei, de facto, foi a representação da poesia brasileira no século XX em antologias publicadas em Portugal. E é muito claro, e não só no século XX, até fim do século XIX, o que é muito claro é a cisão que ocorre com o modernismo brasileiro. Essa é muito clara, porque até os anos 20 nós encontrávamos antologias de literatura, de poesia brasileira publicadas, ou antes, antologias que eram do espaço de língua portuguesa, com autores portugueses, autores brasileiros. Isso era relativamente comum. Essa ideia de um imaginário coletivo, de um imaginário de leitores que vinham de ambos os lugares e, portanto, antologias que também eram feitas para os dois espaços, não é? Mas a partir do modernismo isso morre completamente. As antologias que aparecem em Portugal de poesia brasileira a partir do modernismo são claramente de uma linguagem totalmente separada, intencionalmente separando-se, e talvez aí fosse já um reflexo de uma realidade, mais do que propriamente só o corte, só o brandir do cutelo, não é, que está lá, mas acho que talvez já fosse um reflexo dessa realidade mesma, não é? Bom, basta lembrar, não é? Semana da Arte Moderna, é 100 anos depois da independência, isso é óbvio, não vou estar repetindo aquilo que para vocês é absolutamente óbvio, mas nota-se que há uma evolução muito clara ainda desse período em que um Machado e um Essa poderiam estar publicando nos dois lados do Atlântico, poderiam e estavam, não é? Sobretudo essa, dos dois lados, mais do que Machado, como é óbvio. E eu encontrei ainda várias antologias em que apareciam poetas dos dois lados do Atlântico. A partir de determinada altura, isso deixa de ser uma realidade. E tem a ver também com a pequenez de Portugal, por comparação com o gigantismo do Brasil. Claro, Espanha também é muito mais pequena do que a América Latina de língua espanhola, não é? Mas, apesar de tudo, continua sendo uma potência muito forte economicamente e que, eu diria, que teve uma intenção muito clara de se equilibrar de um ponto de vista de competição com as nações latino-americanas, que, por sua vez, são muito mais pequenas do que o Brasil. Então, essa comparação é uma comparação muito igual, enquanto que a comparação do Brasil com Portugal é um David e um Golias, não é? Então, eu poderia dizer o gigante e um anão, mas eu disse David e Golias, o que é algo um pouco ominous, não é? Um pouco assustador, de um David que vai derrubar o Golias. Não é isso que eu queria dizer, mas pronto. Então, eu acho que não respondi à sua pergunta, acho que não estou capacitado para responder, mas podemos pensar um pouco mais sobre o tema, isso com certeza. A famosa crítica do Primeiros Cantos do Gonçalves Dias, o Alexandre Herculano diz justamente isso. Ele faz uma comparação, quer dizer, Portugal é um velho, senil, aborrecido, e o futuro pertence a um gigante pela natureza, que é o Brasil.
E isso é o que eu acho que está perfeitamente claro quando eu dizia que o Brasil não está presente na mente de Pessoa. Eu acho que isso está sempre presente na mente de Pessoa. Isso está sempre presente. Agora, como eu digo, é o Brasil do passado, que ele não entende muito bem porque é que se chegou ao Brasil, e é o Brasil do futuro, mas não o Brasil real, não o Brasil das pessoas que aqui estavam, não o Brasil dos escritores da época, não o Brasil dos políticos da época, da geografia, da história sim, apenas inicial, mas não daquele momento específico. Não é? Então, bom, obrigado pelo comentário, que vai fazer pensar mais. Como há uma interrupção da publicação de antologias e a importância de se fazer essas antologias, esses estudos no século XX, né, naquele momento que ele percebe a grandiosidade do Bandeira, né, do Drummond, enfim, é um assunto e tanto. Bom, acho que não temos mais... Quer dizer, temos perguntas, mas temos um horário para o coquetel nesse momento de um quase feriadão aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado, né? Então, quase feriadão, sexta-feira é ponto facultativo. Então, as pessoas... Agradeço muitíssimo a presença de todas, né, e todos, né, porque estamos aqui numa véspera de feriado, como eu disse, e é muito importante ver a Casa Dirce assim, tão produtiva. Eu quero agradecer novamente a presença, né, do Ricardo Vasconcelos nessa conversa que foi, eu acho que muitíssimo agradável, né? Nós gostaríamos até de falar como é que o caminho se abre. O Pessoa, né? Uma fala, uma palestra, né, sobre o Pessoa, como é que esse assunto abre para muitas perspectivas. Nós conversamos sobre praticamente tudo, né, nesse intervalo. Então, eu acho que a conversa continua. Eu queria agradecer em nome da Casa Dirce pela presença de vocês, agradecer mais uma vez ao UFRJ, que proporcionou a vinda do Ricardo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e nós, como, né, somos irmãs, né, temos uma parceria institucional também, trouxemos, né, o Ricardo aqui para a Casa Dirce. Então, agradecer, e é isso, gente. Agora, um coquetel, João, um pequeno coquetel lá fora, e boa noite. Bom feriado. Olha... Mais uma vez, aqui estão 2 livros, né, do Ricardo, para quem chegou depois. Essa Poesia Completa do Mário de Sá Carneiro, a edição crítica é do Ricardo Vasconcelos. E aqui a dissertação de mestrado do Ricardo, que é sobre o Luiz Miguel Nava. Aqui a gente tem um jovem pesquisador, que é o Rodolfo, que estuda a obra do Nava. Ele veio para... Não... São da Sofia. Nós fizemos aqui só uma composição estética da mesa, para aparecer bem na filmagem, né? Que a gente também se preocupa com isso.